Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Sabemos que os governos norte-americanos e de alguns países europeus vêm desclassificando, ou seja, tornando acessíveis ao público documentos pertinentes à existência de vida extraterrestre. E, além disso, tem-se falado que a NASA vem escondendo mais alguma coisa da humanidade. Inclusive, estar em contato com 4 outras raças. E se for verdade? Em 26 de julho de 2023, um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e ex-funcionário de inteligência chamado David Grush deu um testemunho inédito e intrigante perante o Subcomitê de Segurança Nacional da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Os relatos foram feitos durante uma audiência que tinha como objetivo esclarecer os casos envolvendo avistamentos do próprio Grush e de outros pilotos. E não somente avistamentos, como também perseguições a objetos voadores que os radares não conseguiam identificar, hoje chamados de WAPs, ou, em português, fenômenos anômalos não identificados, em substituição ao termo UFO, ou objetos voadores não identificados. Grush alegou que o governo federal dos Estados Unidos mantém um programa secreto de recuperação e engenharia reversa de WAPs e que está de posse de espaçonaves não humanas, juntamente com seus falecidos pilotos. Em 2022, o oficial apresentou uma denúncia de delator ao escritório do Inspetor-Geral da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos para apoiar o seu plano de compartilhar informações classificadas com o Comitê de Inteligência do Senado. Ele também apresentou uma queixa alegando retaliação por parte de seus superiores devido a uma denúncia semelhante que ele fez em 2021. Essas alegações de Grush desencadearam um debate sobre a transparência em relação aos OVNIs e a possibilidade de vida extraterrestre. Depois desses episódios envolvendo um oficial de alta patente, o mundo parece ter se visto na obrigação de desclassificar os seus arquivos secretos, tanto que, em países como França e Inglaterra, aconteceu o mesmo. Por exemplo, Winston Churchill, ilustre primeiro-ministro britânico por 2 vezes, entre 1940 e 45 e depois entre 51 e 55, ordenou em seu segundo mandato que qualquer avistamento de OVNI fosse mantido em segredo para evitar pânico em massa. O número de avistamentos no Reino Unido em 57 chegou a um relato por semana, mas atingiu o pico por volta de 1996. Essas informações só puderam ser acessadas a partir do momento em que o governo britânico também desclassificou seus arquivos confidenciais. É de conhecimento mundial que a NASA procura por vida alienígena desde que praticamente foi inaugurada. Há quem jure de pés juntos que a Agência Espacial Norte-Americana não só sabe da existência de vida fora da Terra, como também tem escondido isso do mundo. Uma vez que, conforme já dizia o inglês Churchill, a verdade pode causar um pânico generalizado. Há ainda a máxima de que, se você detém informações cruciais, você detém o poder. Mas assim como a NASA explora o espaço atrás de alguma pista, há pessoas que exploram a NASA para saber até onde ela diz a verdade. Em 2022, foi publicado em um perfil do Facebook, UFO e Evidência Alien, que um porta-voz da NASA, chamada Trish Chamberson, reconheceu publicamente a existência de civilizações alienígenas, observando que a agência estatal está atualmente em contato com 4 raças dessa natureza. Um dos sites relacionados a essa postagem parece ter sido originado de Myanmar, um país no sudoeste asiático que, ao ser pesquisado aqui pela nossa equipe, observou-se que está estranhamente fora do ar. Por quê? Ninguém sabe. A própria postagem, hoje em dia, é caracterizada pelo Facebook como sendo falsa. No entanto, encontramos outro site, o Archive, que reproduz o que Chamberson havia dito em uma pequena e limitada reunião com jornalistas na época. E ela disse o seguinte:
Os chamados Greys visitam o nosso planeta há milhares de anos. Quem você acha que construiu as antigas pirâmides e todas as estruturas megalíticas ao redor do mundo? Na minha opinião, disse ela, está tudo claro. Segundo o porta-voz, eles têm uma base no outro lado da Lua e têm a capacidade de formar alguns planetas do nosso sistema solar. Não muito tempo atrás, eles começaram a explorar Júpiter e a criar um novo anel em torno dele. Basicamente, estão interessados na mineração de recursos minerais e não fazem mal aos terráqueos. Por outro lado, Chamberson enfatizou que os alienígenas continuam reclamando do comportamento dos humanos, especialmente em relação à degradação da natureza e o crescente desejo de usar armas nucleares. Nesse sentido, a situação ainda é pior, uma vez que as armas nucleares de hoje em dia têm efeitos adversos no universo. Usando essa questão das armas nucleares, vale lembrar aqui a visita de um suposto venusiano de nome Valiant Thor ao nosso planeta no final dos anos 50. Nós temos, inclusive, um vídeo falando sobre este caso você queira conferir depois. É só procurar pelas palavras-chave venusiano ou Valiant Thor. Mas, voltando à fala de Chamberson sobre os Greys, o que temos em mente é que eles são seres extraterrestres que recebem este nome em função da cor da sua pele. Pelo menos metade dos relatos de avistamentos de alienígenas recai sobre essa raça. E a origem de tais relatos teve início ainda no caso Roswell, em julho de 1947, quando supostamente fragmentos de uma nave e os corpos de seus ocupantes teriam sido resgatados próximos à cidade de Roswell, no Novo México, e levados à Área 51 para serem estudados. Além da NASA já ter o contato com as 4 raças, sobre as quais falaremos a seguir, Chamberson ainda afirmou que a instituição já possui, há muito tempo, o know-how sobre as tecnologias utilizadas nas naves dos visitantes, uma vez que, desde o caso Roswell, os cientistas haviam utilizado o recurso de engenharia reversa para compreender como aquele objeto voador poderia sair de um planeta tão distante e chegar ao nosso em tão pouco tempo. E mais, pelo menos uma dessas raças já convive conosco há milhares de anos, já que Roswell foi um incidente com apenas uma delas e que, por sorte do destino, a nave acabou caindo em um campo e foi resgatada. Chamberson também teria informado que, além de qualquer suspeita, há sim bases ativas de extraterrestres no lado escuro da Lua, o que facilita bastante o trânsito para a Terra, e também a comunicação com baixa interferência entre essas bases e seu planeta de origem. Sem falar que, escondidos dessa forma, é impossível que pessoas comuns na Terra os descubram e iniciem um caos histórico sem precedentes. Bem, de fato, é só imaginarmos o quão perturbador seria para a maioria das pessoas se algo dessa magnitude fosse descoberto e realmente confirmado. Pensa, tudo o que aprendemos até hoje, especialmente nossas religiões, teria que ser repensado, reescrito, com mudanças drásticas, não só nas escritas e suas interpretações, mas também no comportamento humano de uma maneira geral. Sem dúvida, essas questões geram perguntas inquietantes, tais como: quais são essas 4 raças? E o que será que elas pretendem fazer na Terra? Bem, a mais falada delas, a dos Greys, como já disse, vem sendo referida em diversos documentos e relatos. Esses seres são estudados no ramo da ufologia e exobiologia, mas nunca foram capturados ou avistados oficialmente. Pelo menos até onde temos permissão para saber, né? Além do mais, coleta de informações sobre tais seres provém das mais variadas fontes, incluindo ufólogos, abduzidos,
contatados, informantes, hipnose, médiums, psicofonia, psicografia, dentre tantas outras. São fontes diversificadas, mas sem vínculo formal ou oficial com a NASA ou outras agências espaciais. Bem, de qualquer forma, a informação que temos é que os Greys são originários de um sistema de estrelas binárias, chamado de Zeta Reticuli, na constelação de Reticulum, que, aliás, pode ser observada a olho nu. A constelação fica a 39 anos-luz da Terra. As características principais dos Greys são baixa estatura, algo aí em torno entre 1,30 m, cor da pele variando entre acinzentada e amendoada, olhos grandes e negros, boca fina, narinas mínimas, um corpo desproporcionalmente pequeno e raquítico com relação ao tamanho da cabeça e mãos com garras com 3 ou 4 dedos. Você acredita em viagem no tempo? Bem, de acordo com um vídeo disponível no canal Apex TV no YouTube, um autoproclamado viajante do tempo que disse chamar-se Roman e que teve a chance de viajar para o ano 2030 por meio de um programa dos Estados Unidos, alertou que visitantes extraterrestres estão se dirigindo para a Terra e que seriam da raça Grey. Segundo Roman, muitos deles já vivem entre os humanos há muitos anos, mas que, devido ao planeta deles se tornar inabitável, eles planejam vir e virão em massa para o nosso sistema solar por volta aí de 2028. Não só irão procurar habitar locais apropriados para eles viverem, como as luas de Saturno e Júpiter, como também e principalmente a Terra. Mas isso gera as perguntas: virão de forma amigável ou como conquistadores agressivos? Roman diz que será uma mistura das duas coisas. Outro visitante do tempo, Noah, que participou do mesmo programa que Roman, ainda disse que os Estados Unidos irão fazer uma parceria com esses visitantes, ou seria invasores, em 2030. Ambos reforçaram a fala de que os humanos terão a tecnologia da viagem no tempo em 2027 ou 2028, justamente na época prevista para a invasão. Bom, prato cheio para a ficção científica, né? Mas também motivos de preocupação por parte daqueles que acreditam fielmente que isso seja completamente possível de acontecer. Já para os céticos, isso não passa de, no linguajar atual, fake news ou clickbait. Qual o seu pensamento sobre isso? Além dos recursos que temos aqui no nosso riquíssimo planeta Terra, especialmente os minerais, que, segundo Trish Chamberson, formam o foco principal dos alienígenas em sua exploração espacial, eles também estão explorando minerais em vários outros planetas e luas do Sistema Solar. Recentemente, o planeta Júpiter foi palco de um projeto de grande escala, cujas atividades podiam ser observadas em um telescópio convencional. A NASA já detectou novos anéis ao redor do gigante gasoso, mais estreitos que os conhecidos anteriormente, que refletem possíveis atividades atuais em Júpiter. É possível que tais atividades não tenham sido naturais, mas executadas por extraterrestres? Fica a pergunta. Tudo é possível. Mas na pequena coletiva de Chamberson, ela ainda disse que parece ser importante para os visitantes que os humanos desistam da fissão nuclear. Como citei anteriormente, a preocupação é que as explosões constantes de armas atômicas afetem o multiverso. Sim, ao que parece, o multiverso, ou seja, a ideia de universos paralelos, é uma realidade. Mas existiria algum tipo de evidência que possa sugerir a existência de vários universos? A hipótese que sugere a existência de outros universos, além do próprio universo, que é observável, é realmente intrigante. E tem mexido muito com uma fatia de astrônomos, astrofísicos e até filósofos.
Esses universos podem ter diferentes leis da física, constantes fundamentais e até mesmo dimensões distintas. Embora não tenhamos evidências diretas de sua existência, várias teorias científicas apontam para essa possibilidade. Diferentes teorias como a teoria das cordas e a inflação cósmica sugerem cenários em que múltiplos universos possam existir. Por exemplo, a inflação cósmica prevê a formação de universos bolha em constante expansão, cada um com suas próprias características. Talvez, no entanto, nunca tenhamos a chance, pelo menos nessa etapa da tecnologia, de testarmos na prática a existência de outros universos. Por isso é que, por meio de teorias e descobertas indiretas, podemos chegar a um denominador comum. Seria como em outras áreas humanas, em que não há provas de existência de algo, mas que pela tradição popular, esse algo existe e pronto. Só que, para a ciência, como sabemos, isso não basta. Mas, e as demais raças citadas por Chamberson? Quais são elas? Para termos uma resposta mais aproximada, precisamos recorrer a um tal relatório secreto da KGB. E sim, eles vêm dos russos e não dos norte-americanos. A Rússia, assim como os Estados Unidos, possui inúmeros casos interessantes na área da ufologia. Nesse relatório, dizem haver a descrição de nada menos que 58 espécies alienígenas. O texto misterioso foi encontrado nos pertences do filho de um oficial ucraniano falecido e agora foi redescoberto. Ele abrange todas as raças alienígenas que já tiveram contato com a Terra. Dizem que o livro foi traduzido do russo para o inglês por um certo Dante Santori, um ex-sargento de uma unidade especial europeia. O texto original data de 1946 e foi escrito para informar agentes da KGB sobre aquelas civilizações alienígenas que visitaram ou ainda visitam a Terra. E mais, o livro aborda a biologia de cada espécie, descrições das suas naves, locais de origem e informações sobre como os alienígenas contribuíram para a evolução humana na Terra. O documento menciona, por exemplo, uma raça alienígena chamada Alguk. Essa raça supostamente vem de um planeta na constelação de Touro. No universo, eles são conhecidos como criadores e construtores de muitas outras espécies. Os Alguk descendem de uma antiga raça de répteis que já teria sido extinta. Eles são especialistas na construção de naves espaciais alienígenas e estão constantemente em busca de novos recursos. Disse que a média de vida deles é de 230 anos. Há uma outra raça descrita no livro da KGB, chamada Indugut, também chamada de os Grandes Brancos, que, segundo o relatório, são originários de algum sistema planetário na constelação de Mensa, localizada no hemisfério celestial sul. Segundo consta no livro, essa raça mantém contatos constantes com altos funcionários dos governos dos Estados Unidos, China e Rússia. Além disso, eles têm a habilidade de se transformar numa forma humana quase perfeita. Além disso, há uma raça descrita no tal livro da KGB como Os Invisíveis, ou Nevidmie, em russo. Eles aparecem repetidamente perto de áreas de alta segurança e são praticamente invisíveis a olho nu. Tanto o exército americano quanto o russo desenvolveram tecnologias para detectá-los em radares. Dizem que quando aparecem, deixam um cheiro ácido no ar. Se estiverem próximos às janelas, seus reflexos podem ser vistos como figuras distorcidas. Cães reagem a eles latindo sem motivo aparente. Também não podem faltar, nessa nossa discussão, os Nagas, também conhecidos popularmente como reptilianos, reptiloides, reptons, homens-lagartos, entre outros rótulos. Os reptilianos foram temas de assuntos nas mais variadas mesas de discussão, de ufólogos a teóricos da conspiração. Entre os tibetanos,
os reptilianos representam outra figura, a do demônio, e vivem nos mundos subterrâneos. Já para os adeptos à vida extraterrestre, os reptilianos são uma raça com características mistas entre humanos e lagartos, que vivem no subterrâneo da Terra e de outros planetas espalhados pelo universo. Eles são descritos medindo em torno de 2 a 2,5 metros de altura, com peles que variam entre o verde e um verde amarelado, com texturas semelhantes às de crocodilos. Muitos supõem que os reptilianos sejam descendentes de um ramo dos sauropsídeos, bípedes que existiram há milhares de anos na Terra e desenvolveram a coordenação cérebro-corpo necessária para aprimorar não só a inteligência, como também produzir sua própria tecnologia. Os teóricos da conspiração, principalmente, insistem na ideia de que os reptilianos conseguem se disfarçar de humanos e, normalmente, estão inseridos não somente entre a população, mas também exercem influência como celebridades e líderes políticos de grande importância, corroborando de forma positiva ou negativa na evolução da humanidade. No entanto, no geral, todas as raças até agora mencionadas, pelo menos as 4 civilizações com as quais a NASA estaria em contato, são completamente inofensivas, ou pelo menos têm se mostrado assim. Eles estariam interessados apenas nos recursos naturais do planeta Terra e dos outros corpos celestes em nosso sistema solar. Isso não afetaria significativamente nossa vida aqui na Terra. Eles estão presentes, mas dificilmente conseguiremos percebê-los. Não é a primeira vez que tais relatórios, tanto americanos quanto russos, se tornam virais. Na verdade, há muitas dúvidas sobre a sua veracidade. Não sabemos com precisão, mas parece que o artigo a respeito da ex-funcionária foi escrito de forma satírica. A própria NASA foi questionada sobre isso e mencionou que a tal Chamberson, que supostamente conduziu a coletiva de imprensa, não é conhecida e nunca esteve empregada pela NASA. Com base em nossas pesquisas aqui no canal Fatos Desconhecidos, muito disso se deve ao imaginário popular ou à pura teoria da conspiração. Não duvidamos, como muitas pessoas no mundo inteiro, de vida fora da Terra, inteligente ou não, pois o universo é algo tão enorme, mas tão enorme, que é difícil afirmarmos qualquer coisa. Um dia, quem sabe, os instrumentos dos terráqueos possam encontrar algum tipo de vida lá fora. Mas e se for verdade?